Produzido a partir da proteína animal, o hambúrguer é um alimento muito conhecido e apreciado. Agora, você conhece um hambúrguer feito a partir da proteína vegetal, como a soja, e com as fibras do caju na sua composição? Pois esse hambúrguer existe e trata-se de uma tecnologia desenvolvida nos laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza. Acompanhe no quadro Janela Rural. A fibra de caju descartada durante a fabricação de suco, também conhecida como bagaço, é a matéria-prima do hambúrguer vegetal com proteína de soja. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e que agora está disponível para ser adotada pelo setor produtivo. O hambúrguer vegetal de fibra de caju com proteína de soja apresentou excelente aceitação em testes de análise sensorial e de intenção de compra. Com apenas metade das calorias do hambúrguer de carne bovina, o hambúrguer vegetal pode ser uma boa alternativa para dietas com restrição ao consumo de proteína animal, vegetarianas ou veganas. Além da proteína da soja, o feijão calpi pode ser utilizado em conjunto com a fibra de caju na formulação do hambúrguer. Para o nutricionista Walden Capistrano, há uma tendência de se consumir menos alimentos industrializados e de se valorizar ainda mais a alimentação natural. O paciente, hoje em dia o cliente, ele está tendo uma noção maior até da legislação, o que são os produtos, como é que eles devem ser feitos. Esses alimentos industrializados, normalmente, eles vão ter com a quantidade maior de adoçantes, corantes, conservantes, entre outros produtos, que é para tentar realmente aumentar o tempo de vida de prateleira desses alimentos. E, consequentemente, a gente tem algumas doenças que vêm correlacionadas a isso. Então, a gente vai ver algumas alergias alimentares relacionadas com corantes, alguns tipos de possíveis desenvolvimento de células tumorais ou câncer com os tipos de corante, resistência à insulina ou diabetes com os adoçantes que a gente vem encontrando, entre outros fatores. Então, redução de metabolismo pela utilização desses conservantes. Então, tudo isso gera no paciente, normalmente, um acúmulo de gordura maior, uma lentidão, uma apatia, uma perda de concentração, de memória, intestinos mais preguiçosos, ou seja, constipação intestinal, entre outros fatores como a maior formação de gases, ou seja, flatulências, aquelas pessoas que passam o dia todo com sintoma de empachamento, passam o dia todo cansadas e só à noite dizem que estão aptas a fazer algum tipo de atividade, estão mais energizadas. Então, acontece uma inversão de energia aí, de cortisol durante o dia desse indivíduo. Então, normalmente, os produtos industrializados tendem a levar isso, coisas que os produtos naturais fazem o reverso, tendem a corrigir tudo o que a indústria tenta fazer. Então, o bom dos alimentos saudáveis, os alimentos orgânicos ou os alimentos in natura, que podem ser produzidos em casa ou locais como esse, que faz o alimento realmente na hora, seria a não introdução de nenhum desses tipos de conservantes, adoçantes, entre outros produtos que estão ali para aumentar o tempo de vida prateleira. Como um sanduíche desse, você vê que ele não tem tempo de vida, ou come hoje ou se estraga e acabou-se. Então, imagina você colocar algo para dentro do seu corpo que tem substâncias ali que fazem aumentar o tempo de vida dele para poder ele durar. Então, imagine que isso também tem repercussões no teu corpo lá dentro. Como é que ele vai metabolizar algo que ele nem conhece? Que o corpo da gente já conhece o que são os nutrientes, mas o que é conservante, entre outras coisas, ele não conhece. Então, ele arranja mecanismos para tentar metabolizar isso, e esses mecanismos, às vezes, nos trazem doenças também. Então, seria o grande fator. O nutricionista explica ainda quais são os benefícios à saúde trazidos pelo consumo dos principais componentes do hambúrguer, o caju e a proteína de soja. Esses hambúrgueres que foi criado pela doutora Janice, ele utiliza sim o caju, é uma fonte riquíssima de carboidratos, de vitamina C, certo? E dessas fibras que ela utilizou para fazer realmente a base do hambúrguer. Ela utilizou tanto a soja como o feijão, tá? Então são leguminosas interessantes, tem uma quantidade boa de aminoácidos, mas não todos os aminoácidos que a gente necessitaria para a proteína ser completa, como a da carne, do frango, do peixe, do ovo, entre leite, entre outros. Mas é uma opção interessante desde que a gente monte esse cardápio, por exemplo, uma proteína dessa, um hambúrguer desse de caju com feijão, a gente associa isso com um arroz, associa isso com um trigo, associa isso com uma cevada, com outro cereal, exatamente para a gente tentar equilibrar os tipos de aminoácidos. Pode ser feito também esses hambúrgueres, se vocês quiserem, com o próprio caju e usar outro tipo de leguminosa, como grão de bico, pode utilizar quinoa, amaranto. Então seriam tipos de leguminosas que seriam associados sim ao hambúrguer caju, aumentaria sim a sua quantidade de aminoácidos e a gente faria só o balanço disso numa dieta. Utilizaria os cereais para poder complementar o que não tem nos aminoácidos, como as leguminosas.
Então a gente poderia ter sim uma dieta balanceada, poderia ter uma proteína boa, sim, utilizando tudo de origem vegetal.